Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Nós estamos na nossa obra e vem de pouco. Glória a Deus pela vida que cada um tem nos ajudado a consultar, a orar. Juntamente conosco, nós estamos aí muito motivados para fazer bastante coisa. A semana vai ser uma semana de muito trabalho. Em nome de Jesus, nós estamos aí com toda a fiação comprada, né? Então, dessa parede para lá, toda a fiação vai ser renovada, tanto para as novas salas, como para as salas que já existiam. Vamos trocar toda a fiação. Eu creio que essa semana nós já se quebrando, já também vai ser para quebrar o banheiro para as mulheres, o banheiro feminino para o nosso novo banheiro, em nome de Jesus. Vamos estar colocando a revelação já nos banheiros dos homens, então tem muita coisa que vai ser feita, tá? Já compramos aqui o carpete no nosso altar, nós estamos passando também comprado, não fizemos essa semana, porque faltou aí uma máquina para cortar, você não consegue, vai estar conseguindo aí essa máquina. Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa que vai acontecer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus pela vida de cada um. E se você não contribuiu ainda, no final desse estudo, vai aparecer lá o QR Code. Se você puder nos ajudar, vai ser uma bênção de Deus, de verdade, no dia de Deus. Falta muita coisa ainda para nós juntarmos, mas eu creio que o Senhor já providenciou tudo. Amém? Você viu aí também, é o Pai de Saúde, formando o nosso Pai de Saúde, quero muito te motivar a sábado, tá? Sábado agora. A gente vai levar com mais saúde, todo ano, vai ser uma bênção de Deus. Quem já foi com mais saúde antes? Quem já foi? Não, foi uma bênção, né? Era 5 da manhã, vai ser agora às 4h30 da tarde, então vai ser muito legal. Está com o Rafael com a gente, uma bênção, está disposto aí a estar nos ajudando. Então esse vai ser a volta do Mais Saúde, 4h30, chama lá o teu amigo, chama o teu irmão, vai ser um momento de nós aprendemos a fazer uma atividade física e motivar para que não fique sendo só uma vez por mês, mas que você comece a ter essa prática de se exercitar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, semana passada começamos uma mensagem às 7 bem-aventuranças, lá em Apocalipse. Falamos duas bem-aventuranças na semana passada, e esta semana nós vamos estar falando das 5 bem-aventuranças. Então, preste bastante atenção, porque vai ser uma bênção de Deus na sua vida, porque Deus vai falar muito com você. Na semana passada, nós falamos bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam a palavra. Lá em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 3. Falamos, meditamos bastante nesse versículo. E a segunda bem-aventurança é os que morrem no Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 13. E hoje, estamos dando continuidade a partir da terceira bem-aventurança. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes. Então, é Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que veio com um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Pastor, e que vestes são essas que eu preciso guardar, que eu preciso vigiar? Quais são essas vestes? Quando a palavra de Deus fala de vestes aqui em Apocalipse, nós estamos falando de vida espiritual. Nós precisamos guardar a nossa vida espiritual, andar em santidade, andar em novidade de vida, dar um bom testemunho de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós falamos, deixa eu abrir um parênteses,
vida de santidade. Então, o testemunho de Deus em minha vida. Nós já falamos aqui outras vezes, em outros cultos, que muitas vezes até o cristão, ele é difícil de ler. Eu creio que você não, amém? Meu Deus. Você não ouviu falar? Amém? Amém. Eu creio que você é aqui, em nome de Jesus. Mas às vezes, alguém pode ter uma dificuldade. Então você imagina, você como cristão, se já tem dificuldade de ler a Bíblia, alguém que nem é cristão, ou pelo menos que não pratica, né, a sua fé cristã. Então, qual é a Bíblia que essa pessoa vai ler? Nós somos a Bíblia que essa pessoa vai ler. É o seu testemunho de vida que pode atrair ou afastar as pessoas do Senhor. Amém? Diga assim, eu creio. Diga assim, eu creio. Que o meu testemunho está atraindo muitas vidas a Jesus. Fala que você não é fé. Mas eu viver isso em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Então, quando nós falamos sobre nós protegermos a nossa vida espiritual, significa nós se protegermos da sujeira do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. Nós vivemos, queridos, isso aqui é muito importante você entender, as pessoas vão falar. Nós vivemos em um mundo caído. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz maligno, é porque nós já vivemos em um mundo caído. Se você pegar uma criança, já falei isso aqui mais no passado mesmo, mas se você pega uma criança, como você menos imagina, aquela criança, ela está mentindo. Você que é violista, o que aquela criança faz? Bebê, eu assumo minha culpa, porque eu sou uma criança de Deus. É assim? Não. Mas você viu, não? Quem te ensinou a mentir para Deus? Quem foi que ensinou? Natureza caída, natureza atâmica. Nós precisamos entender isso. Vivemos em um mundo caído. Então nós precisamos se proteger desta sujeira do mundo caído. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam altas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que óleo é esse? Diz o Espírito Santo. Que nunca falte o Espírito Santo sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, porque é o Espírito Santo que vai te dar a direção certa, é o Espírito Santo que vai te colocar de volta ao trilho, é o Espírito Santo que vai acender aquela luzinha de alerta quando você quer fazer uma coisa errada, e aí vem aquela coisa dentro de você, que você acha que é você, né? Não faz. E é isso? O Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é muito clara, não apagueis o Espírito. Tá? Então, o maior inimigo da fé hoje em dia, se nós parar para pensar, é o tempo. Que tempo, pastor? O tempo que nós achamos que nunca vai passar, mas passa. Então, existe muito tempo que a gente já ouviu falar que Jesus está voltando. Quem ouviu falar isso? Amém? Todos nós, né? Mas você quer ver que Jesus está voltando? Eu tenho essa convicção. Porque se eu tenho essa convicção, será que eu agiria da forma que eu estou agindo? Será que eu oraria da forma que eu oro? Será que eu adoraria da forma que eu adoro? Será que eu investiria tanto tempo em coisas que não me levam para o Senhor? Isso aqui não é uma acusação, é uma reflexão, tá, queridos? Aleluia. Tá? Por que eu digo isso? Porque se nós não vigiarmos o tempo nos rouba de Deus. Começando a viver uma vida que, quando nós menos imaginamos, ela vai passando, principalmente nos dias de hoje, e você começa um dia, uma hora, um busca, e um dia já acabou, e já entrou um outro dia, quando você não imagina, passou domingo, entrou no outro domingo, e agora você está lembrando do que eu falei no domingo passado. Poxa, filho, passou foi domingo passado, eu creio que você foi preocupado, meu Deus. Mas
semana e eu não pratiquei aquilo que eu ouvi. Então a igreja, ela não é chamada apenas para esperar pela volta de Jesus, mas para permanecer apaixonada por Jesus. Amém? E assim a igreja precisa permanecer pura e apaixonada. Gente, alguém apaixonado é alguém diferenciado, irmão. Alguém apaixonado é alguém que os olhos brilham, sim ou não? Sim ou não? Meu Deus do céu, ninguém já é casado, aleluia, né? Um dia você namorou, um dia você foi ter um irmão serial, né? E aí você, rapaz, às vezes você passa, não nem tanto, né? Às vezes você passa para a pessoa, vem aqui, ponto agarrado, no mesmo ponto, meu irmão. O suor escorrendo na janela. O que é isso? Paixão, é bem. E muito, né? Só por esse aqui, a gente tem Jesus amado, né? Quem não é cristão, quem já ouviu essa história? Eu ouvi histórias loucas, né? A pessoa apaixonada, vinculava o muro. A pessoa não era cristão, viu? Mas apaixonada e o muro de arame, nem se cortava. Era um giraia, era um pecado. Apaixonado, fazer loucuras, né? Então nós precisamos amar a Deus, mas amar de uma forma apaixonada. Qual foi a última loucura que você fez por Jesus? Essa memória do elefante qual foi uma loucura que você fez por Jesus? Você lembra? De verdade. Mas eu lembro, há 25 anos atrás, quando eu me converti, eu não sei será que nós estamos nesse mesmo amor, nessa mesma paixão? Então, enquanto esperamos, precisamos continuar puro e apaixonado. Efésios 5:7. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem dúvida, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, se esforçando todos os dias para andar segundo a vontade de Deus. Mas precisa ser vigilante, mas precisamos vigiar. Vigiar contra o quê, pastor? Vigiar contra o pecado. Você sabe que o pecado continua sendo pecado até no dia de hoje. Amém ou amém? A pior coisa do cristão é cultuar, ser alguém religioso, mas não ser alguém apaixonado por Jesus. Porque se eu sou apaixonado por Jesus, o pecado, ele me maltrata, o pecado me distancia, eu sinto todo o pecado. Mas se eu estou desviando, então o pecado me banal. Então eu preciso vigiar contra o pecado, porque o pecado me afasta de Deus. O pecado me faz parar de orar. O pecado me faz sentir vergonha de entrar na presença de Deus. Você lembra que quando Adão pecou, o Senhor foi falar com ele: Adão, meu filho de você. Foi o que ele disse: nada, você vai pagar o olho esse esconder. Quando ele viu que não tinha como se esconder, ele falou: por que você apresenta, Adão? Porque eu estou. E nós estamos falando aqui de eu perdi a santidade. Eu perdi o Deus. Eu não quero estar na tua presença de forma. Então não dá fácil de Deus. Indiferença espiritual, precisamos vigiar. O que é uma indiferença espiritual, pastor? É você vir para a igreja, vir um culto de celebração e vir por vir. Talvez, não dia, não acontece isso. Mas talvez você tomou o seu banho, se arrumou e reuniu expectativa do que aconteceria na sua vida. Talvez você vai para o seu live, grupo, você vai pensando, alguém vai ligar para você, mas você não gera nenhuma expectativa na sua oração. O santo virou banal. Ai, meu Deus, eu tenho que
melhor coisa do cristão viver uma vida como Cristo ensina. Por quê, pastor? Porque é uma mentira. Porque eu adoro crer, porque eu já infinitamente capaz de fazer aquilo que eu penso ou imagino, com a minha vida é muito ruim. Isso é verdade. Então, se você virar um Deus que não pode ser maior do que ele, é muito chato. E aí eu faço isso direito, quem quiser ver espiritual, não faz aquilo aqui no culto, não faz aquilo aqui na célula, porque eu não confio. Porque um dia eu fui tocado para isso que eu estou. Não é isso? Começando a beijar contra o entretenimento. E se há algo em nossa vida no dia de hoje, é entretenimento. Sim ou não? Você vai no celular e vai ver uma hora, eu fico no pico do todo. Nem sei, nem Instagram, TikTok, YouTube, tudo. E tanto passa de irmão. E aí, pastor, a gente tem que cuidar para entender mesmo. Eu quero dizer uma coisa, nós, como igreja, a gente nunca vai vencer o mundo com entretenimento. E até sabe a nossa matemática, né? Mas nós nunca vamos vencer o mundo com entretenimento. Sabe por quê? Porque não foi para isso que Deus chamou. Está cheio de gente dentro do entretenimento que estão sorrindo fora, mas chorando por dentro. O que é você pensando ter dentro de nós, sabe o que é? É Cristo. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Alguém que está cheio de entretenimento é alguém vazio. E você chega com Cristo, passa Cristo pela pessoa, agora sim, essa pessoa começa a preencher o seu vazio e começa com uma alegria verdadeira. Porque a sua vida começa a ser restaurada. O seu casamento começa a fazer sentido. Os seus filhos começam a andar segundo a vontade de Deus. E tudo se faz novo. Está entendendo? Glória a Deus. Precisamos ir já para o consumismo. Consumismo, cheio de gente comprando que não pode, fazendo em cartão de crédito, série especial. Eu sabia que dizem, eu não acredito, sabe? Mas dizem que tem até Cristo que joga no divino. Você sabe que eu corrigi muito tempo atrás, né? Não sabe, né? E na verdade não tinha tigrinho, mas eu sou bicho, né? Eu sou bicho. Nem sei se eu tenho, né? Uma técnica negócio todo, né? E eu converti com um amigo meu, gente do céu, você não tem noção. Olha para você ter foto, talvez você não se fosse mas não eu vou falar. A gente já gravou uma cela, e ele era um dinheiro. E a nossa cela era uma grande. E ele andava uma caravana, ele começava a frear lá em cima das corridas, e ele passava direto da cela, dobrava a rua, ia parar na metade do quarteirão da outra rua, quando ele estava lá. Mas todos os dias ele jogava, não lembro como. Mas talvez hoje, uns 100 a 150 reais no minuto. Todos os dias. E aí a nossa obrigação que chegou para ele foi nós somos sempre crentes agora. Ensinou para ele. Aí falou, gente, hoje, depois veio que ele confirmou, eu me até hoje. Hoje você vê ele, é nosso filho. Hoje ele anda de picado, ele, o filho, a filha, em algumas casas dele mesmo, mas tudo começou por isso não. Amém ou amém? É muito estranho. Eu sou cristão e incentivado para mim consumir, gastar dinheiro naquilo, aquilo que não é pão, é mas eu quero 10 partes da carne. Eu, meu irmão, já isso é muito isso aí. Não é errado você ter mais dinheiro, mas tem hora que é exagero. Eu quero disciplina em casa. Heresias, meu Deus do céu, como tem heresia no dia de hoje, né? Prega aqui, você vai para no seu evento, tanta coisa errada, tanta coisa que, se você não tiver uma base bíblica, você pega facilmente, porque toda heresia, ela começa com um versículo da Bíblia distorcido. Sempre vai fazer um sentido. Sempre. E ali é a pegadinha. Ele fala o seguinte, ó, a vigilância é o preço da vitória
espiritual. É por isso que a Bíblia diz: orar e. É assim ou não é? Uma pegadinha dele. Não foi inicial. Vigiar. Orar. Primeiro, você vigia. Tem que vigiar. Tem que entender. Você tem que compreender. Aí você ora. Amém? Quarto, bem-aventurados chamados as boas novas do poder. Apocalipse 19:9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das boas do poder. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que coisa linda. A maior celebração da eternidade será o casamento de Cristo com a sua igreja. E a igreja de Jesus aqui? Glória a Deus. Então, hoje, nós somos a noiva em preparação. Porque nós não somos perfeitos ainda. Então, nós somos a noiva em preparação. Mas naquele dia, meu irmão, ali sim, nós seremos a noiva glorificada. Porque ali nós seremos transformados. Nós não daremos mais por esse corpo corruptível. João 14, no versículo 2, diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter que, pois vou preparar o lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei. Quem vai voltar, irmãos? Quem vai voltar? Jesus. Meu coração tem que estar ardendo pela volta de Cristo. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então a nossa esperança, ela não está na terra. Está entendendo isso? Amém? Tem gente que vive nessa terra como aqui fosse o seu destino final. E não é. Aqui é uma passagem. Aqui é uma passagem. Se o seu coração vive uma vida na terra como se ela fosse o seu destino final, você precisa de verdade se encontrar com Cristo. Porque vai passar. Então, o nosso lugar não é aqui. O nosso destino é estar por toda a eternidade com Cristo. Esse é o nosso destino. Foi para isso que nós nascemos. É para isso que nós estamos. Amém, Deus? Então, por mais que nós venhamos passar por alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma injustiça, nada disso vai se comparar, irmãos, a estarmos com Cristo. Eu quero lhe fazer uma pergunta da parte de Deus. Você almeja estar com Jesus? Porque você sabe que você só vai estar verdadeiramente com Cristo quando você passar nessa morte natural. Então, eu comentei isso aqui no outro domingo, no passado. Como um cristão genuíno, ele morre, ele é o quê? Ele é promovido. Fala, meu Deus, pastor. Até na hora dele, né? E conversa essa de morte. Se você não entende que a minha vida é passageira, então alguma coisa está errada, porque o meu pastor tem que estar. Eu vou me mostrar, eu vou me encontrar com meu Deus. Eu vou me encontrar com meu Jesus. Eu vou estar face a face com Ele. Eu vou ver os seus olhos. Meu Deus, você tem que se olhar contigo. Você tem que sentir saudades no seu lugar. E o seu lugar não é aqui. Já dizem, né, alguns, que dentro de nós há um vácuo, né, há um vazio. Que vazio é esse? É de Deus. E nenhum de nós, se nós não entendermos, nenhum de nós vamos compreender a morte. Por quê? Porque nós nascemos para a eternidade, nós nascemos para ser eterno. Por isso nós temos tanta dificuldade de falar em morte, porque todos nós fomos criados à feitura, semelhança com Cristo de Deus. Então nós queremos cada vez mais
pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Então a Bíblia, ela é a história de um noivo apaixonado que atravessou a cruz para buscar a sua noiva e levá-la para casa. Jonathan Edwards, ele fala o seguinte: o céu é o mundo do amor, porque Cristo está lá. Então não importa o que você viveu, não importa o que você enfrentou, não importa. Mas se você está menosprezando as minhas dores, que forma alguma. Mas por mais que você tenha passado por dor, dificuldade, tribulação, tantas coisas que você não deveria passar, isso não me trai. Porém, passou e não há o que ser feito porque passou. Saiba o que você passou aqui, não se compara com o que você vai viver no mundo vindouro. A quinta, bem-aventurado e santo é o que tem embaixo da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado é o santo. É santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esse da sua morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo que reinarão com ele uns 1000 anos. Então a vitória é a vitória definitiva de nós, da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse fala, eu não vou entrar profundamente porque não faz parte da nossa mensagem, tá? Mas em Apocalipse fala que nós vamos reinar com Cristo, viu? Em Apocalipse fala que nós vamos ser arrebatados, ele vai ser arrebatado com Cristo. Na tribulação, todos da verdade, todos acreditam que vai ser no final. Mas qual é o certo? Todos os três têm definido, têm batido, não se acredita no que você quiser, porque não vai ter tanta diferença. Ele vai ser arrebatado, tem que viver com Cristo. Mas o que é que nós vamos ter com isso? Com Jesus vir, a igreja vai estar reinando juntamente com ele. Amém, amém? Então, a quinta bem-aventurança não fala apenas sobre ressurreição, ela fala sobre vitória definitiva. A primeira ressurreição fala de participação dos salvos na vitória de Cristo. E aí entendemos que a morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. Disse Jesus, João 11: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. O túmulo não é o destino do crente. 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 54, dizia: quando, porém, este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então a nossa esperança está na ressurreição. Vamos ser nós, sabendo que havia um Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Nós somos um Cristo, amém? E assim como Cristo perdoou, nós também perdoaremos. Não haverá morte sobre as nossas vidas depois de ressuscitado em Cristo Jesus. Mude fala o seguinte: a morte não é apagar a luz, é apenas apagar a lâmpada, porque a alvorada chegou. Então, o que é a morte? É apagar a lâmpada, porque agora eu vou viver segundo a luz de Cristo. Ele é a minha luz. É Ele que é o meu galardão. Aceita a bem-aventurança. Bem-aventurado que persevera até o fim. Apocalipse 22, 7. Eis que Deus se demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. A bênção está em obedecer, permanecer e perseverar. Isso comigo. A
está em obedecer, permanecer e perseverar. Como é forte isso aqui. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra. Nós aprendemos no domingo passado que guardar é praticar. Porque se eu sou novo, você não pode, tá? Que muda na minha vida? Que muda na minha vida? Você só vai viver o melhor de Deus quando você praticar. E eu faço que muitas vezes o pregador que eu estava falando, às vezes nós até ouvimos como vivia. Mas praticar, aí nós precisamos de fé. E não confunda fé com uma manifestação espiritual, uma euforia, uma coisa do espírito. Não confunda. Porque a fé é um passo que você dá. Mesmo treino, mesmo com medo, é um passo que você precisa dar para se aproximar de Deus, para perseverar naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Para você entender ou compreender, nós precisamos ser melhores a cada dia. Amém, amém? Precisamos. É fácil, mas é possível. É uma decisão. Eu decido. Quando você acorda, isso faz. Abre os olhos. Depois. O que é a pessoa tem? O telefone. Deixa eu olhar para a mensagem lá do carro. Deixa eu olhar para o livro. Deixa eu. O que há de fazer? Não vai ter. Vai ter filhos. Eu vou fazer depois perguntas, não respondo não, tá? Mas no começo do outro, as pessoas são um plano de leitura da Bíblia. Ninguém lembra. Amém? Todo mundo lembra. Glória a Deus. Eu nem não levanto a mão. Mas vamos continuar. Sabe qual é o pior? Que você não precisa ler. Isso não é uma obrigação sua. Ler a Bíblia. Não tem algo lá na Bíblia, ler toda a palavra. Você tem que fazer para tentar descontinuar a ler. Mas sabe qual é o pior? É você sair do plano e para de ler. E o que você vai ler com o ano? Ler 3. Daqui a 10 anos você abre a Bíblia 3 vezes e meio mais. É melhor que daqui a 10 anos já leu a Bíblia. Você já viu alguém ficar de contato que você sabe da Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda? Mais contato com você fala, já li uma 10 ou 12 vezes. Não é nada a Bíblia não. A Bíblia é meio parada. Mostra o coração. De verdade, mostra o coração. O que te fez levantar pelo mundo? Esses dias, Deus tem me estado muito forte no meu coração. E eu tenho crido. E Deus não está mexendo muito com a igreja. Deus tem pedido ser uma preocupação sua com a igreja, com o desenvolvimento. Porque senão nós vamos viver uma vida sem nunca, isso é sério, sem nunca viver o melhor de Deus. Isso que eu vou falar. Se você começar a viver o reino de Deus nessa
Apocalipse fala como ele é grave. Quem já viu isso? Olha lá. E quando ele fala dessa mulher grávida, ela são de dores, né? Em vários lugares você vai ver isso, porque eu vi estudos, você entende as profecias, e vai na direção. E se nós pegarmos essa mulher grávida e colocarmos ela no mundo, se você pegar, isso não é real, você pode pesquisar, não pode pesquisar ela não, ela não é pecado, né? Mas você vai pesquisar depois. Há 100 anos atrás, 5 anos atrás, uma catástrofe no mundo era a cada 20 anos. Tem uma catástrofe no mundo. Se você pegar mais atrás da gente, tem que começar a registrar, né? E hoje, pastor, todo mundo com catástrofe. Então, mulher grávida, eu sou uma mulher, então você ajudou, né? Mas não teve filho. E a teve filho. Como que funciona? A bolsa história. É aquela loucura.